ouvindo? Se passar daqui, é por conta própria. Alô? Atenção! Não ultrapasse. Altamente radioativo. Riscos sérios de você sair traumatizado. Não ultrapasse. Eu avisei. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Então, gente, como esperado, conversei aí no fim de semana com a Nathalie e trouxe mais algumas informações. Ainda não é uma parte 2, mas eu trouxe alguns elementos interessantes para a gente poder discutir aqui. Mas antes, eu queria deixar um recadinho aqui para vocês. Eu tenho me dedicado muito para a gente conseguir deixar histórias aqui a maior parte da semana, né? A maior quantidade de histórias que eu consigo deixar, eu estou disponibilizando aqui para vocês, estou me dedicando. E aí, seria muito importante para mim se vocês puderem me deixar aí 5 estrelas para quem me ouve no Spotify, tá? Porque isso me ajuda muito. E eu sei que tem muita gente que me segue e ainda não me segue lá no Instagram. E também que não tá com o sininho ativado, não avaliou ainda o programa. Como que funciona? Enquanto você tá ouvindo, você tem que ir lá nos 3 pontinhos que fica do lado, avaliar programa, colocar 5 estrelinhas e enviar. É isso, gente. Muito simples. E lá no Instagram é onde eu vou postar mais novidades e tudo mais. Também queria deixar aqui para vocês que para eu postar, para ter uma quantidade maior de conteúdo, eu tô me organizando cada vez mais, porque assim, eu que tô fazendo aqueles flyers, né, aqueles criativos que ficam ali no Instagram, aqueles videozinhos que ficam no Reels ou no TikTok. Então, o TikTok mesmo, por enquanto, eu não tô mexendo muito, porque a primeiro momento eu tô me dedicando a outras partes, né? Mas isso vai crescer cada vez mais conforme a gente for conversando e eu for tendo mais tempo também para estar fazendo e a gente está construindo esse podcast juntos. Queria agradecer para quem está aqui comigo desde o início, para quem me ouve, para quem gosta, para quem vai lá, curte. Se vocês puderem comentar no Instagram, comentar aqui debaixo também no Spotify, tem como vocês comentarem sobre as histórias, darem retorno sobre as enquetes, enfim. É isso, gente. Enrolei demais. Então, bora recapitular primeiro. Essa é uma recapitulação e com algumas informações adicionais da história Ameaça. Ainda não é uma continuação da história, mas nós temos aí alguns outros pontos para ser falados e abordados aqui, algumas outras informações que a Nathalie trouxe para que a gente possa discutir sobre isso também. Então, se você não ouviu a história Radioativo Ameaça, volta lá, ouça, vem até aqui para você entender do que eu estou falando. Então, a Nathalie, ela é esposa do Joel, e ela trabalha em uma farmácia com o Augusto. O Augusto é aí um grande amigo do Joel, que já trabalhou com ele no passado e que atualmente estava tendo aí um caso com a Nathalie. Então, a Nathalie, casada com o Joel, estava tendo aí um caso com o Augusto dentro do ambiente de trabalho, porque atualmente a Nathalie e o Augusto trabalham na mesma farmácia. E ele e o Joel já trabalharam juntos, manteram essa amizade, levaram essa amizade ali para dentro de casa, com churrasco, conversando e tudo mais. E aí, a Nathalie começou a se envolver com ele depois que ele passou a trabalhar na mesma farmácia que ela. Essa é a recapitulação. Agora sim, bora começar? Você foi avisado. Então, conversando com a Nathalie, a gente traz aí algumas informações adicionais.
ela pediu para dizer e gostaria de dizer que ela já está sentindo todo o peso e remorso do que ela fez, da traição que ela cometeu. Então, ela está, sim, muito arrependida, ela está se sentindo mal, ela está sentindo que ela não está sendo uma boa esposa. Enfim, tudo isso, né, que a gente sabe que é uma consciência pesada pelos atos. E eu também questionei para ela sobre isso, se essa consciência pesada é porque as coisas não estão dando certo como ela gostaria ou porque ela realmente se arrependeu do que ela fez. Enfim, gente, algumas outras coisas eu vou deixar para falar no final, que vai ser o meu ponto de vista e a minha opinião. No meio disso tudo, enquanto ela estava ficando, antes dela receber esse e-mail que ela recebeu como uma ameaça e tudo mais, ela pediu para adicionar essa informação que, inclusive, os 4, né? A esposa do Augusto e o Augusto, o Joel e a Nathalie, eles se reuniram, eles foram em um restaurante para poder comemorar uma questão Y da mulher do Augusto, né? Uma questão que ela estava esperando para conseguir passar e ela passou. E eles foram comemorar. Depois disso, eles já foram em uma pizzaria juntos. Então, assim, aquilo tudo rolando por trás e eles se reuniram, eles se viram pessoalmente. E foi pra Nathalie aquela situação constrangedora. Mas foi constrangedora porque você quis, né, Nathalie? Isso aí a gente sabe. Se não tivesse feito isso desde o início, né, então a gente já sabe dessa informação. Acontece que agora, como eu tinha dito lá na primeira parte, a Nathalie e o Augusto, eles não estão conversando porque eles tiveram ideias divergentes e as coisas foram acontecendo. E principalmente depois que a Nathalie soube desse e-mail, ela se afastou ainda mais do Augusto e principalmente pelas atitudes do próprio Augusto. Então ela deu essa afastada, eles não ficam mais e é isso. Só que aí, depois que a Nathalie recebeu esse e-mail, ela foi tentar comunicar com o Augusto para mostrar para ele do e-mail, dizer que estava se sentindo preocupada. E aí ele se afastou de vez dela. E aí nós temos mais um adendo. A Nathalie, ela saiu da farmácia. Apareceu uma outra questão para ela, ela não foi mandada embora aí por justa causa ou porque descobriram algo do tipo, não. Ela saiu, ela pediu para sair, fez um acordo, enfim, porque ela conseguiu alguma outra coisa e, segundo ela, foi até melhor, porque aí ela não precisa conviver no mesmo ambiente de trabalho do que o Augusto, né? E depois disso, ela tem tentado entrar em contato com o Augusto para poder entender melhor sobre esse e-mail, quem pode ser, o que eles podem fazer, né? E ao tentar entrar em contato com ele, mandar mensagem, ele não respondia. Ela também ligou e ele foi seco com ela. Ela chegou aí na farmácia para conversar com ele. E o que ele disse foi: olha, eu estou em horário de trabalho aqui agora e o que eu posso dizer é: a minha esposa está desconfiada e ela hackeou o meu celular. As minhas redes sociais estão no celular dela e no computador dela. Ela hackeou para saber onde eu tô. Eu descobri isso, mas também eu fui conversar com ela e falei que estava tudo ok, que ela podia ter as minhas redes sociais no celular, que eu não tinha nada para esconder dela. Nada, né, Augusto? Nada. A gente já sabe da história do que é o nada, né? E aí ele falou pra ela aquela coisa, né? Que a mulher tá doida, que a mulher tá louca, que ela tá desconfiada e fica em cima dele o tempo todo e tudo mais. É errado, gente, isso que ela tá fazendo? É errado. Ela tá invadindo a privacidade dele, mas ela não está errada na desconfiança dela, porque a desconfiança dela tem um motivo. E aí, gente, olha só, né? A pessoa, quando ela quer, ela faz. A pessoa, quando ela tem interesse de fazer algo errado, quando ela realmente tá aí pro crime, né? Como se dizem, quando ela tá para fazer algo que não é certo, ela dá um jeito. Ela dá um jeito.
E aí, olha só como que a Nathalie e o Augusto estão conversando. A Nathalie, ela tem 2 perfis de Instagram. Um perfil de quando ela era mais nova, que ela deixou ele lá como um perfil reserva dela e não mexe, e um mais atual. E aí, quando ela foi lá, o que eles combinaram? Ela passou o acesso dela do Instagram antigo com a senha para que ela conseguisse conversar com o Augusto através desse outro Instagram. Então, ela fica conversando com o perfil antigo dela no perfil novo, e quem está com acesso ao perfil antigo é o Augusto. E aí, depois ele vai lá e só retira a conta. Ele deixou isso anotado em algum lugar, lá na farmácia, para deixar logado no celular dele, sei lá, e a esposa não ter acesso. E ele troca mensagens com a Nathalie através desse Instagram. Aí agora, eles não estão ficando nem se encontrando mais, até porque a mulher do Augusto, ela tá bem em cima dele, né? Se ele fala que vai na academia, ela fica conferindo se ele tá na academia mesmo, ou ela vai junto com ele, se ele tá fazendo alguma coisa. É assim, gente, ela tá bem em cima dele porque ela tá bem desconfiada mesmo, e ela com a neném pequena, como a gente já sabe. Só que aí os dois agora estão conversando a respeito desse e-mail para saber o que eles fazem, porque assim, como ela me disse, né, não tá passando nem Wi-Fi. E aí eles colocaram a vida dos dois em risco, o casamento dos dois em risco, a família dos dois em risco, porque a Nathalie é casada com o Joel, tem um ótimo casamento com ele, tem 2 filhos lindos que eles adotaram juntos, e agora ela tá com medo de perder isso tudo. Então não tá passando nem Wi-Fi, e ela sabe que talvez o Joel poderia perdoar uma traição, mas se ele souber que foi com o Augusto, ele jamais vai perdoar. Que se fosse qualquer outro cara, ele poderia pensar em perdoar. Mas com o Augusto, que é um cara que convive ali entre eles, está dentro da casa deles, ele não vai perdoar. Isso foi o que ela falou. E aí, gente, eu te falo, olha como são as coisas. Você que tá aí, que o boy não te responde, que a mina não te responde, porque fala que não tem jeito, que isso, que aquilo, que não dá pra se encontrar com você, porque é isso, porque é aquilo. Quem quer dar um jeito, né? Lembrando de vamos nos relacionar aí com quem é solteiro, por favor. Porque os dois, casados, tendo os compromissos dentro de casa, com os filhos, ainda arrumaram tempo para poder fazer o que fizeram e ainda arrumaram um jeito de continuar conversando, mesmo com a esposa dele ficando em cima dele, sendo a doida, a louca, né? Ela não está certa de estar fazendo esse tipo de atitude, mas eu vejo que é uma atitude desesperada porque ela está desconfiando muito, ela imagina muito que tem alguma coisa. E aí a Nathalie também desconfia que pode ser que ela tenha também recebido um e-mail, que a mulher do Augusto pode ter recebido um e-mail, pode ter visto alguma outra coisa ou algo do tipo. E agora nós também temos um agravante. O que acontece? Depois disso tudo, depois que Nathalie saiu da farmácia, o que aconteceu? A esposa do Augusto, ela é uma pessoa que ela tem a filhinha. Então, o que acontece? Eles ficam muito dentro de casa, né? E a esposa do Augusto, principalmente, com a neném pequena. Então, a vida dela é muito ali, ela e a filhinha dela, enquanto o esposo está trabalhando e tudo mais. E aí, agora, a esposa do Augusto, ela vem tentando se aproximar da Nathalie para criar um vínculo com a Nathalie, porque ela está começando a se abrir para a Nathalie e a falar a seguinte coisa: olha, Nathalie, ultimamente, né, vocês têm sido as pessoas mais próximas da gente, a gente não tem muita amizade, então você tem filho, você sabe como que é, né, você não teve a fase aí de criancinha dos seus filhos, mas você é mãe, você sabe como funciona. E eu também preciso de alguns conselhos com relação ao meu casamento. Então, a mulher do Augusto, ela está começando a abrir para criar uma intimidade com a Nathalie. E ela está se aproximando e tentando. Ela falou, olha, agora que eu vi que você não trabalha mais na farmácia junto com o Augusto, talvez existem algumas coisas que eu possa te falar e abordar que fica melhor, porque vocês não são mais colegas de trabalho. E aí,
A esposa do Augusto contou como que o Augusto é em casa. E ele realmente é um péssimo marido, né? Ele é bruto com ela, ele é sem educação, responde mal, não dá aí a devida atenção para a filhinha nem para a esposa. É um cara que acha que a obrigação de tudo é da mulher, ele não cuida direito da filha, enfim, um cara escroto e que ainda por cima tá lá ficando com a Nathalie, né? E aí a Nathalie está toda sem graça porque a esposa do Augusto, ela chega perto da Nathalie da seguinte forma: Nathalie, eu preciso que o seu marido, que o Joel, converse com o Augusto, porque o Joel é tão bom esposo, ele é um cara tão educado, tão parceiro, tão próximo dos filhos. E eu gostaria muito que você falasse com o Joel para que o Augusto se tornasse um cara melhor, se tornasse um bom marido. Eu não sei o que está acontecendo, se eu estou sendo uma esposa ruim. Eu preciso de dicas, porque eu vejo o seu casamento e o do Joel como um casamento exemplar para mim. Vocês sempre se tratam muito bem, tem muitos anos que vocês estão juntos e a paixão de vocês dois parecem ser a mesma até hoje. Mal sabe, mulher de Augusto, que Nathalie, nessa calmaria toda, resolveu se envolver com o marido dela, né? Com o Augusto. Porque a Nathalie tá aí nesse casamento onde aparentemente para as pessoas é um casamento bonito, onde se respeitam, e estava calmo demais, como a Nathalie mesmo falou, e ela resolveu aí trazer a confusão para a vida dela, não é verdade? Então, a esposa do Augusto trouxe essas questões para a Nathalie não sabe o que fazer, porque agora ela tem a questão do e-mail, a esposa se aproximando, e como a Nathalie tem aí um pouco de preso, o que acontece? Ela tá com medo dessa aproximação da esposa do Augusto, na verdade, ser uma interação um pouco forçada para tirar algo dela. Como se ela soubesse de alguma coisa, ela tivesse recebido o e-mail e tá tentando se tornar amiga da Nathalie. Só que pode não ser isso, né? Ela pode realmente estar tentando uma aproximação sincera porque ela vê o casamento da Nathalie e eles são o único casal que eles têm uma comunicação maior e que eles saem mais. E ela, como um meio desesperado, numa medida desesperada, ela tá vendo que o casamento dela não tá bom e ela tá tentando salvar o casamento, né? Só que como a Nathalie tem aí esse rabo preso, como se diz aqui em Minas, esse rabo preso com relação ao que aconteceu, tudo que acontece ao redor, ela desconfia de tudo, ela desconfia das intenções de todas as pessoas ao redor. E depois desse e-mail, a Nathalie, ela desconfia das relações de todo mundo ao redor dela, entende? Ela desconfia de todos que estão ao redor, porque ela acha que qualquer um pode ser o responsável por ter encaminhado esse e-mail. E agora, um agravante número 2 é que está chegando o aniversário da Nathalie e o Joel já falou que ele faz questão que o Augusto vá, então ele quer que o Augusto vá nesse churrasco que vai ser num sítio. Então a Nathalie tem que convidar. E a Nathalie falou que ela não queria que a esposa do Augusto fosse, mas se ela convida o Augusto, a esposa vai querer ir. E chegando lá, a esposa vai querer conversar, vai querer tratar desses assuntos, né? E falar muita coisa com ela a respeito disso. E a Nathalie não sabe o que fazer e tá querendo sair fora disso porque ela não quer ter a esposa do Augusto, o Augusto, no mesmo ambiente que o Joel e que ela. Tivesse pensado antes de se relacionar com alguém que é tão íntimo da sua família, né? E antes de trair o seu marido. Porque agora é isso. Seu marido não sabe de nada, ele faz questão da presença do Augusto. Com relação a isso tudo que está acontecendo, principalmente por ser num sítio e tudo mais, o Augusto vai sim querer levar a esposa vai querer participar. A esposa conhece você e o seu marido, Nathalie, então ela vai querer participar e ela vai querer conversar com você. Normal, é o que as pessoas que estão juntas, que são amigos, fazem. A questão é que você ficou com o marido dela. Então esse é o agravante total aí. A Nathalie está entre a cruz e a espada, ela não sabe o que fazer.
ela tá sentindo que ela tá a ponto de surtar, ela recebeu esse e-mail e tá ansiosa, ela fica conversando com o Augusto sobre isso através do perfil dela antigo e tá aí toda essa mistura, né? Essa mistura aí do que tá acontecendo na vida da Natalie e ela mesma falou que vai ter continuação muito provavelmente porque ela não sabe aonde que isso vai dar. E aí eu falo, gente, número 1, né? Se você tá com uma pessoa e as coisas estão calmas demais, gente, conversem, né? E vejam o que vocês podem fazer, viaja, arruma outro tipo de coisa pra vocês fazerem, porque a vida tá monótona demais, né? Monótona. Fazem outras coisas, sabe? Saiam fora da realidade de vocês, daquilo que vocês fazem todo dia, da rotina, e façam uma coisa juntos, né? Coloque essa outra pessoa dentro daquilo que você tá pensando em fazer. É o que eu até tinha falado antes. Outra coisa, não se envolva com o melhor amigo do seu marido, né? Mesmo se vocês estivessem separados, o Augusto, ele continua sendo o melhor amigo do seu marido. E eles se encontram esporadicamente, o Joel continua indo lá na farmácia de vez em quando conversar com o Augusto. Então, olha a situação que você colocou o seu marido, né? A situação que você se colocou. Então, assim, complicado. E aí, lá no grupo, as meninas, né, interagem lá. Somos poucas, mas boas, porque a gente tá crescendo. E é um momento e um local seguro, mas as meninas comentam, né, sobre as histórias lá no nosso grupo do Telegram. E aí teve uma pessoa que falou que a vida estava calma demais e ela pensou em arrumar um problema, né? A Natalie pensou em arrumar um problema. Mas não qualquer problema. Um problema tipo uma bomba atômica. Exatamente isso, né? E é exatamente por isso que está no quadro radioativo. Porque é uma bomba atômica que ela se enfiou. Porque ela poderia facilmente não ter nenhum desses problemas agora, né? Todos esses poderiam ter sido evitados se você tivesse aí tido uma conversa sincera com seu marido e não tivesse se envolvido com o Augusto, que também é casado. Gente, não se envolvam com pessoas casadas. Se você é casado, separa primeiro, sabe? Fala que a relação não tá boa, separa. Ou pelo menos abre as possibilidades, né? Conversa com o marido. Ai, vamos fazer uma homenagem. Ai, eu preciso de uma noite X, sabe? Conversem, porque uma relação, o que vocês falaram há 8 anos atrás, pode não ser o que vocês querem agora e vocês podem mudar o tipo de relação que vocês têm. Sendo na sinceridade, ninguém tem nada a ver com isso. Se vocês resolvem abrir a relação, se vocês resolvem viajar e ficar com outras pessoas, ninguém tem nada a ver com isso. Mas o que precisa acontecer é estar acordado entre os dois, né? Não precisa ficar nessa coisa de minha vida tá monótona, vou arrumar um problema pra mim e vou ali ficar com o melhor amigo do meu marido. Gente, sabe que ainda trabalhava com você, ainda tá bom porque agora você saiu da farmácia, mas o Augusto ainda tá correndo risco. Se alguém fala, o patrão vai lá, vê as câmeras e tudo mais. Como que isso fica? Como que isso fica explicado, né? Que às vezes tem um lugar no depósito lá que não tinha, né? Ali onde ficava o estoque da farmácia não tinha câmera. Mas os dois indo e os dois voltando, os dois indo e os dois voltando sempre, toda vez, né? O serviço do Augusto ainda está em risco. Então, são várias nuances, várias coisas. Eu tô tentando aqui não ser desrespeitosa, não ser brava, mas essa situação, ela me deixa, assim, irritada. Me deixa irritada. Porque quantas mulheres, quantos homens, quantas pessoas na face da Terra gostariam de ter um relacionamento calmo, tranquilo, ser feliz com aquele relacionamento. E a Natalie pega o relacionamento dela, que é feliz, calmo e tranquilo, e transforma ele numa grande bomba atômica. Complicado, né? Muito complicada. É aquela que valoriza depois que perde. Na hora que perde, vê tudo que tinha. Vamos valorizar o que a gente tem enquanto a gente tem. Porque depois que perder, gente, não adianta. E pode ser perder para a morte e pode ser perder
como uma forma de ele não querer mais você, porque aí passou por cima de tudo, passou por cima da fidelidade, da lealdade, da confiança, da admiração. Como que você admira uma pessoa que te traiu com seu melhor amigo? Não tem como, né? Então eu acho que esse relacionamento, continuando desse jeito, se você não for sincera, se ele descobrir de outra forma, ou mesmo se você for sincera agora, nessa altura do campeonato, ele tá fadado ao fracasso, né? E isso foi uma coisa que a Nathalie disse pra mim, com lágrima nos olhos, hoje em dia, falando que ela sente que tudo tá fadado ao fracasso, que uma hora ou outra isso tudo vai explodir e virar uma grande confusão. É isso, gente. As escolhas que a gente faz para a vida da gente é isso, né? As escolhas que a gente faz trazem aí consequências que a gente gostaria de ter ou não, né? A gente não consegue plantar batata e colher chuchu. Se a gente planta batata, a gente colhe batata. E é isso, gente, que eu gostaria de falar esse adendo aqui. Ela mesma falou que vai ter parte 2, porque isso tudo vai acontecer alguma coisa, né? E que o que ela e o Augusto conversam hoje ali por a rede social, né? Com uma de um e outra de outro, são coisas aí mais mesmo da rotina, do que eles vão fazer, qual a tomada de decisão. Eles conversam coisas esporádicas, né, para saber se teve alguma novidade com relação ao e-mail ou não, como que estão as coisas, mas eles não conversam mais sobre se encontrar, nem conversam sacanagem, nem nada do tipo. Hoje em dia eles estão conversando só a respeito disso mesmo. É isso, gente, me delonguei demais aqui, gostaria de ouvir a opinião de vocês lá no Telegram. E quem não participa do grupo, gente, participa, porque as meninas já estão comentando lá, já temos rapazes lá também, que são mais caladinhos, mas eu aguardo vocês para estarem comentando e dizerem o que vocês estão achando dessas histórias lá no grupo do Telegram. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. E aí, o que achou dessa história? Aqui é a Rayane Karina, a voz, fundadora e editora do podcast Bora Começar. Ative o sininho para receber as notificações quando tivermos uma nova história. E atenção, estamos no Telegram com o grupo Bora Começar. Interaja com outros membros do grupo, deixe sua opinião sobre as histórias e participe das enquetes. Estamos no TikTok e Instagram como @BoraComeçarPodcast. No TikTok, Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. É isso, gente. Vejo vocês na próxima história e lá no Telegram. Um beijo! Você foi avisado.